Boa noite, família Sal da Terra. Pastor Tiago por aqui. Vou fazer uma pequena transmissão aqui. Aguardando o pessoal entrar para a gente já dar início. Compartilhar aqui uma palavrinha rápida com vocês, coisa simples mesmo para a gente estar refletindo hoje. Como é que estamos aí? Todo mundo bem? Como é que está o coração nesse momento aí de quarentena? O que vocês estão pensando? O que estão achando de tudo isso? Já passou o período daquele medo? Como é que tá? O áudio tá bom, pessoal? Não tá dando para ouvir bem aí? Bom, então vamos lá, né? Queria te convidar aí a pegar sua Bíblia, acessar a sua Bíblia aí no celular, no seu smartphone, para a gente poder estar compartilhando mesmo uma palavra, lendo junto. Olá, Marcelo, meu irmão, meu pastor Marcelo, grande amigo. Claudira, paz do Senhor seja com todos vocês. Saudade desse povo aí, hein? Bacana. Isaías 43, a partir do versículo 1. Vamos ver aqui do 1 ao 7, né? Esse texto fala sobre o Senhor resgatar Israel, né, do exílio, quando o Senhor disse que juntaria, reagruparia Israel. E eu queria trazer isso para o nosso momento agora, né? Uma vez que nós nos tornamos agora filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de toda a terra junto com o Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ter um foco, ter um rumo, né? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre não ter medo, sobre não temer as intempéries que estão por aí, né? Amém? Mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Senhor de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente juntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, Deus querido, eu quero orar ao Senhor e agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, meu Deus, de poder me reunir com os meus irmãos, mesmo que virtualmente.
O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, graça, concedido graça, e nós temos conseguido manter uma interação, ó Pai, ainda que não de corpo presente, de forma física, mas nós estamos, Senhor Deus, em espírito unidos. A igreja do Senhor está unida. E eu quero orar por essas pessoas, por cada um dos meus irmãos que estão aqui acompanhando a transmissão, que estão aqui, Senhor Deus, tendo esse momento de comunhão com a igreja, que não está reunido, Pai, em um lugar físico, mas está reunido, Pai, nas regiões celestiais. Eu creio, Pai, que o Senhor possa tomar cada um pela mão, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa zelar, que o Senhor possa livrar, ó Deus, de toda a enfermidade, Senhor Deus, de todo esse mal que tem, Senhor Deus, circulado a nossa terra. Que o Senhor possa ser aquele, Pai, que sustenta o Teu povo pela mão. Nós clamamos ao Senhor e nós apresentamos ao Senhor os nossos corações, as nossas, Senhor Deus, as nossas ansiedades, nós colocamos tudo diante do Senhor. Que o Senhor possa ser aquele, Pai, que realmente vai nos conduzir, ó Deus, a um caminho tranquilo, a um pasto verdejante, onde, Senhor Deus, o mal não nos alcançará, porque o Senhor estará ao nosso cuidado. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e eu agradeço por cada um de vocês que estão aqui. Amém? Bem, meus irmãos, os dias estão sendo dias assim tão complicados, né? E você tem medo? Essa é uma pergunta que eu gostaria de começar aqui fazendo ela. Você tem medo? Né? Parece que as coisas que nós tememos nos perseguem e por isso nós precisamos cuidar do nosso coração, para deixar o nosso coração mais tranquilo, com menos sobrecarga, né? E o profeta Isaías foi usado por Deus, gente, para levar uma palavra de conforto, né, para o povo que sofria, trazendo promessas de restauração da nação diante da calamidade. O Senhor, quando o povo de Israel estava ali sofrendo, padecendo por muitos males, o Senhor trouxe para eles essa palavra através do profeta Isaías, essa palavra de acalanto, né, de cuidado. O Senhor disse: não tema, porque eu sou contigo, né? Você é o meu povo. E os dias de hoje é a mesma coisa, nós nos tornamos esse povo, né? O Senhor permitiu, através da graça da cruz, que nós, que antes éramos considerados gentios, nos tornássemos filhos, né, daquela pátria, que nós tornássemos o povo legítimo de Deus, os escolhidos de Deus. Então agora a nossa consciência deve ser de que já não somos mais esse povo gentil e que nós fazemos parte dessa nação de Israel, que o Senhor tem tanto cuidado, tanto zelo. A história conta um pouco antes a respeito da Babilônia. A Babilônia estava cercando as nações ao redor de Israel, e o temor de muita invasão que vinha acontecendo, e o povo temia, o povo tremia, o povo gemia, porque estavam sendo ali perseguidos pela Babilônia, e havia uma iminente ação que seria tomada para poder tomar a terra. Você imagina, você dentro de um lugar cercado, onde as nações se levantariam, ou você dentro da sua casa cercado e tantas pessoas ao redor ali querendo, né, te ferir, querendo o seu mal. As dificuldades, gente, da vida que nós podemos viver, que nós podemos passar por elas, né, são muitas, né? Nós passamos por diversos temores, né, no decorrer da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente costuma ter medo do escuro, né? Algumas crianças têm essa sensibilidade, têm medo do escuro. Quando a gente vai ficando mais velhinho, às vezes a gente tem medo de executar algumas tarefas que a gente deveria já executar. E quando a gente chega na maioridade, a gente às vezes tem o medo de constituir uma família. A gente tem até o desejo de se casar, mas tem medo de constituir família, né? E isso é assustador. Nós como cristãos precisamos ter a consciência de que o Senhor é conosco e que nós não precisamos ter esses medos, mas tem alguns medos que são naturais, né? Que acompanham a gente no decorrer da nossa vida. Por exemplo, a violência, essa questão das doenças, o medo maior agora que está assolando a nação, né, por causa desse coronavírus que engloba dentro da saúde, o medo da economia, né, pós-crise, pós-coronavírus, isso tudo nos traz um temor. O desemprego, tudo isso traz um temor.
Mas eu acredito nas palavras que o Senhor tem nos dado, eu acredito nas promessas que Ele tem sobre o povo dele, sobre todos aqueles que se dobraram diante de Deus, né? A minha convicção é de que o Senhor não nos desamparará, a minha convicção é de que nós não temos que temer, porque Ele é conosco mesmo, e só chegará, como eu já disse tantas vezes, chegará à nossa tenda somente aquilo que for permitido por Ele. Nada mais vai chegar, né, até a nossa casa, nada mais vai afetar a nossa família, se não for da permissão de Deus. E por amar tanto a Deus, eu não temo, e eu oro para que você também não tema esses males que estão sobre a terra, porque o Senhor diz que se nós o amássemos de todo o nosso coração, Ele cuidaria de nós, e que o melhor dele estaria sobre nós, né? Então Deus tem o melhor para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, ainda que chegue à sua casa qualquer tipo de enfermidade, além de ser para a glória de Deus, é porque aquele momento você precisa discernir esse tempo, porque esse tempo é o melhor, né? Tem um propósito nele para a sua vida, tem um propósito nele para você. Eu não tenho dúvidas disso, né? Então vamos pensar um pouquinho, por que eu não devo temer? Se a gente tem tanto temor, tem tantas coisas que nos amedrontam, por que eu não devo temer, né? O versículo 1 aí, né, se a gente for ler Isaías, se nós formos ler, vamos ler de novo o versículo 1. Versículo 1. Estamos lendo lá Isaías 43, versículo 1, tá? Para quem está acompanhando aí, Isaías 43, versículo 1. Vou ler só um. Porque a gente não deve temer. A resposta está bem aqui e ela é bem clara. Nós não devemos temer porque nós, ou seja, você e eu, pertencemos a Deus. O versículo 1 diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Então, se Deus é dono de todas as coisas, se o Senhor nosso Deus é dono de tudo, nós não temos a necessidade de cair num temor desesperado, né? O medo faz parte de nós, com certeza, mas nós não precisamos nos desesperar. Nós temos que abrandar o nosso coração, crer no Senhor nosso Deus, ter fé e não temer. Não temer. Por que nós não devemos temer? Por isso. A nossa vida pertence ao Senhor e nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, meus irmãos. Então isso aí é algo que é muito valioso. E quando nós nos amedrontamos, nos acovardamos, acaba que nós, de certa forma, estamos o quê? Renegando esse sangue que pagou por nós, esse sangue que foi derramado em meu favor e em seu favor, né? E a palavra, por exemplo, aqui, remir, como eu li, né? Remir significa quitar uma dívida, né? A gente sabe, significa pagar um preço, e esse preço foi pago por Jesus, para que nós hoje não temêssemos. E o meu convite para você é esse: em tempos de crise, apegue-se mais ainda a Deus e não tema, porque você não tem por que ter medo, não tenha medo, porque Deus, Ele te conhece, e o versículo mesmo aqui diz que Ele nos chama pelo nome, né? Então, nós que estamos com nossos joelhos dobrados diante de Deus, nós não precisamos temer, nós não temos que nos acovardar, né? Nós temos que estar em uma posição sempre de guarda montada, né? Nós não precisamos ficar na retaguarda o tempo todo, acovardados, pensando que nós não temos alguém que olha por nós. Ainda que aqui na terra não tenha, nós temos que ter uma certeza, uma convicção de que tem o Senhor lá em cima e Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele está ali o tempo todo preservando a nossa vida. Então, porque você não está sozinho, você também não deve temer. Meu irmão, você não deve temer porque você não está sozinho. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão.
quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Então, meus irmãos amados, isso aí é algo assim que é muito gratificante quando a gente consegue trazer, né, para a nossa vida e aplicar esses versículos aí na nossa vida. Eu acho que a transmissão está parando, né? Está parando? Vocês estão conseguindo ver aí? Acho que está dando algum pico aqui. Deixa eu dar uma olhada. Acho que tá tudo ok. Vocês estão me vendo aí? Eu acho que deu uma parada. É a internet. Não está muito boa, né? Mas glória a Deus. Bom, vamos continuar. Amém. Então, meus irmãos, por que nós não devemos temer? Porque nós não estamos sozinhos. Existe a promessa de Deus de que sempre estará conosco. Foi uma das últimas palavras que Jesus Cristo disse para nós antes de subir aos céus, né? Jesus disse para que não temesse, porque Ele sempre estaria conosco, né? Disse para os apóstolos, Ele mandou ali esse recado ao subir. Ele falou: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque você não está sozinho. Não temas, porque eu mandarei sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então não tem porquê, né, a gente temer, não tem porquê. Um outro motivo que às vezes a gente teme, mas nós devemos entender que não precisamos temer por esse motivo, é porque você, eu, temos um Deus que nos salva. Vocês conseguiram ler o texto? Olha lá o versículo 3. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por vocês e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Então, o Senhor é aquele que nos salva, né? Deus é o nosso Salvador. E eu tenho fé, eu tenho convicção de que, por isso, eu não temerei. Eu não temerei, porque eu tenho um Deus que é Salvador. E nós aí a gente precisa entrar num pensamento, né, e entender mesmo a cruz. Você precisa entender aí a questão da cruz, que ela é mais do que suficiente. Hoje é muito complicado a questão de se estar em uma igreja, porque as pessoas querem um sermão bacaninha, tem que ser top, sensacional, porque a gente vai ser o tempo todo criticado pelas palavras, né, que a gente fala, e às vezes a gente vai ser taxado, e o grau de exigência hoje é tremendo, né? Eu quero ir na igreja que tenha tudo bonitinho, a palavra seja assim agradável ao meu ouvido, senão não serve, né? E o povo está esquecendo, achando que o que salva, né, o que vai salvar a vida deles é o pastor, o que vai salvar a vida deles é o prédio da igreja, o que vai salvar a vida deles é se a palavra se houve um gaguejar, se não houve um gaguejar, se ela foi uma palavra de impacto, cheia de gritaria, ou se ela foi uma palavra profunda, assim, de extrema dedicação do pastor ali, né? Então, às vezes o pastor é de carne e osso. Tem dias que ele vai lhe pregar e ele está passando por diversas coisas na mente dele. Então ele às vezes não consegue ser tão eloquente quanto ele seria em um dia normal. E as pessoas às vezes fazem taxam dessa forma. Querem que o cara seja teologicamente correto, né? 100% ali, sem pestanejar, sem perder nem nada, sem dar uma gaguejada. E isso não existe. Por mais que o pregador seja muito bom, por mais que aquele que compartilha a palavra seja muito bom, não é ele quem vai te convencer com as palavras bonitas ou com um sermão politicamente correto, achei a palavra. Não é. O que vai te salvar é o sangue de Jesus Cristo.
Quem vai te convencer se Deus é ou se Ele não é, se Jesus Cristo morreu ou não por nós na cruz, é o Espírito Santo. E quem te salva, o responsável pela sua salvação, por você ter uma morada eterna, por você ter condições de ir viver com Deus, é Jesus Cristo, é a cruz de Cristo, né? Então não tem outra forma, não existe outra forma. Então às vezes a gente está aí querendo taxar o pregador, querendo falar, o sermão de tal pessoa é bom ou não é bom, né? Então esse sermão não gera salvação nenhuma, mas não gera mesmo. Aí às vezes, louvor lá, que esse irmão não é muito afinado, não. Deixa eu falar para você, não é o louvor que vai te salvar também, não. Aí eu levanto aqui agora um ponto, um adendo. Porque é muito fácil, né? Às vezes você levantar uma crítica, mas não tem o bom ânimo, não tem a disposição e não tem a coragem de ir lá e fazer, né? Então a igreja precisa de pessoas sim, que saibam, precisa de pessoas que tenham uma visão diferenciada, né, do pastor, da liderança da igreja. E aí fica o convite, agora pegando um gancho aqui, dentro do que eu falei, né, o irmão que é crítico, às vezes ele senta lá e critica tudo, a cadeira, critica o copo que bebe água, critica o louvor, critica a palavra, critica a roupa da igreja, do povo da igreja, sabe? Torna pastor. A igreja não é nossa, né? A igreja não é do pastor, não. A igreja está lá porque Jesus Cristo edificou ela e nos deu a ela por confiança, para que nós, com confiança em nós, de cuidar. Então as portas estão sempre abertas, tem sempre espaço para mais gente para trabalhar lá, para ser um pregador eloquente, né? Aqueles que às vezes têm tanto rigor em ouvir um sermão, quer ouvir o sermão afinadinho, por que será que ele não está pregando? Porque ele não está cumprindo o ID? Porque ele não está assumindo uma responsabilidade, né? Então, para que haja salvação na sua vida, meu irmão, não depende da palavra do pastor, ser uma palavra, aquela palavra assim, que agrada o seu ouvido. Ela tem que ser uma palavra que gera, na verdade, que gera em você um sentido de afronta, que você saia de lá se sentindo afrontado e pensativo, né? Você sai de lá para mudar a sua vida, a sua forma de pensar, e aí sim você se incluirá nesses que são salvos por Deus, que serão salvos por Deus. Voltando aqui para dentro do temor, eu acho que a gente tem que temer, respeitar mais, pensar a respeito dessas coisas. O que rola ali dentro da minha igreja? Por que às vezes o sermão não está sendo tão 100% quanto eu vejo alguns pregadores, né? Tem gente que tem um dom para falar em público e tudo mais, né? Isso vai muito além de um chamado. Nós vemos aí Moisés, né? Quando foi chamado para poder tirar o povo do Egito, se pôr diante do faraó. Ele não tinha a fala 100% correta e ainda assim, através dele, quem salvou o povo? Deus. Então, com as nossas palavras às vezes enroladas, às vezes não nos fazendo por entender, o Senhor de toda forma fala ao coração de alguém, né? Então é muito importante que a gente pense dessa forma. Por que nós não devemos temer? Eu acho que você não deve ter medo, porque eu acho que você é importante para Deus. Como eu disse aqui, a igreja precisa de gente para todas as áreas, né? E por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza de que eu sou importante, de que você é importante para Deus, né? Um pensamento aqui acerca dessa questão desses vírus, né? De tanta tristeza por aí. Eu não temeria, porque eu acredito que não há limites para Deus, não há limites para o que Deus tem para fazer por nós e através de nós. O versículo 5 diz assim, não tenha medo, porque eu estarei com você, trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Então, meus irmãos, se você tem o seu tempo de devocional, se você tem seu momento aí de dobrar os joelhos, se você tem seu momento de falar com Deus, não tenha medo, porque eu acredito que não tem limite para o que Deus pode fazer em favor do povo dele. Não tem limite, né? Deus é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai zeloso. Deus olha para nós
e você não tenha medo, porque o poder de Deus é maior do que tudo sobre a terra. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Coloca o coração diante do Senhor, entrega ao Senhor. Amém? Também não tenha medo, porque você é filho e filha de Deus. Versículo 6. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Então o Senhor dá ordem, né, como um pai que jamais se esquece de seus filhos. Ele dá ordem. A hora do filho voltar para casa, ele deu a ordem, ele vai fazer com que se cumpra a volta do filho. Ele não vai permitir. Ele não vai permitir, meus irmãos. Então ele nos tem como filhos, né? Um outro motivo para não temer. Olha só, esse aqui é bem bacana. Um outro motivo para nós não temermos. É porque nós, cristãos, nós evangélicos, nós fomos criados, nós só existimos por conta da glória de Deus, para a glória de Deus. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para mim, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então ele vai fazer o quê? Ele vai nos chamar, nos resgatar os seus filhos que estão em todos os lugares, em todas as partes do mundo, na terra. Ele vai os chamar e trazê-los de volta para a sua morada, para o seu lugar de habitação. O Senhor vai resgatar os seus filhos. Então não tema, não tema. Porque como é que a gente pode ser resgatado antes que Jesus Cristo apareça nas nuvens e arrebate o povo? Então tem irmãos sendo resgatados por Deus o tempo todo. O tempo todo tem alguém que o Senhor Jesus volta para essa pessoa, né? O tempo todo tem alguém que falece. E essa é uma das formas do Senhor Jesus voltar para uma pessoa. É a forma de voltar. Então agora, nesse momento, eu estou aqui falando com vocês, mas daqui alguns dias, ou talvez minutos, ou segundos, o Senhor resolveu voltar. Tá tudo bem, você já cumpriu o seu propósito aí, agora vem para mim. Chegou a hora de você vir e eu estou voltando para você. E aí tem que estar com o coração em dia, né? Nós temos que estar com o sentimento de filho, porque aqueles que temem, né, a morte, aquele que teme pela sua própria vida e que resguarda a sua vida e não cumpre o seu chamado, não cumpre o ID, não cumpre o propósito de Deus, não executa a sua tarefa ministerial para a glória de Deus, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, tem que temer. Esse que não se dobra, que não tem esse temor, tem que temer, mas nós não. Nós que estamos caminhando com o Senhor Jesus, que estamos lutando dia a dia para sermos santificados, para ter a nossa vida realmente aos pés do altar e aos pés de Cristo, nós temos que ter temor não, né? Ainda que a morte venha, ela não é um fim, ela é um começo. Ela é um começo, porque eu acredito que a vida verdadeira que nós temos para viver, ela virá quando nós formos arrebatados, quando nós formos morar com o nosso Pai. Nós somos seres criados para a eternidade. Lá no Jardim do Éden, o Senhor criou Adão e a Eva, não foi para que eles morrerem. O Senhor criou eles para ter comunhão com eles, tanto que eles poderiam comer do fruto da vida e eles seriam eternos enquanto comessem do fruto daquela árvore, né? Então nós fomos criados para ser eternos e para vivermos na presença de Deus, né? Mas o pecado original nos separou, e nós perdemos esse contato até que viesse Jesus Cristo, e agora então nós fomos reconciliados. Agora, através do sangue de Jesus, nós somos reconciliados, e agora então nós podemos chegar diante de Deus em todo momento. O véu se rasgou e agora o Santo dos Santos está aberto, exposto para todos aqueles que temem, né? E que entendem a palavra da cruz, que entendem o Evangelho do Senhor Jesus. Todos nós hoje temos essa condição de chegar diante de Deus e sem temor, né? Sem temor das coisas desse mundo, né? E eu até digo para você o seguinte: se for para temer alguma coisa, tema ao Senhor, não tema mais nada, né? Acerte a vida para que você esteja andando, caminhando aí junto com o seu Senhor, e se for para temer, tema somente a Deus e nada mais, nada mais, nada mais, nada mais.
não tenha medo, não tenha medo, não tema. Para terminar, meus irmãos, o versículo 13 aí do Isaías 42 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, se Deus agir, serei eu? Será a minha força? Será a minha mão? Jamais. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, a não ser Ele mesmo. Então, vai para cima, enche o coração de Deus, faça as coisas com prudência, mas sem medo, né? Não tenha medo. Como eu disse, se tiver que ter temor, tenha do Senhor, tenha de Deus. E vamos embora, vamos funcionar como igreja, vamos ser igreja. Nós precisamos continuar sendo igreja. Amém? Eu queria te convidar, né, a orar, a entregar um tempo de oração ao Senhor, que você dedique um tempo de oração aí ao Senhor, e em nome de Jesus, que Ele possa chegar até sua casa e livrar de todo mal, livrar de todo risco mesmo aí de infecção por esse vírus, seja qualquer outra enfermidade, seja qual for a provação, que o Senhor te dê coragem, ser forte e corajoso. É assim que o Senhor nos diz: ser forte e corajoso. Jesus Cristo diz: eu venci o mundo, e nós podemos também fazer igual, porque nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros com o Senhor Jesus. Amém? Então, vamos finalizando por aqui. Eu gostaria de finalizar com uma oração, agradecer a todos vocês que ficaram aí, que acompanharam, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Queria dizer para todos os irmãos do nosso Ministério Sal da Terra aqui em Catalão que eu estou sim, com uma saudade tremenda de todo mundo. Para mim não está sendo um momento muito fácil. A gente se habitua a cumprir certas agendas, a ver certas pessoas, e para mim não está sendo fácil, né? Eu sei que para vocês também não, mas vamos ter fé e vamos crer que o Senhor vai logo restabelecer todas as coisas e nós vamos voltar à normalidade, né? Vamos voltar a ter nossos cultos presenciais e tudo é para a glória de Deus. Então eu acredito que vai ser o melhor. Amém? Eu queria encorajar os irmãos aí da igreja a devolverem, né, seus dízimos, as suas ofertas. Eu disponibilizei o número das contas, né? Tem uma conta do Bradesco, a conta da Caixa, para a gente cumprir com o nosso... Nós precisamos cumprir com o nosso compromisso de aluguel, né, do templo da igreja, da parte física da igreja, água, luz, nós temos lá a internet para as transmissões, então nós temos que honrar esses compromissos. Fizemos alguns investimentos, algumas aquisições para o som, e nós precisamos cumprir com nosso papel, né, com a nossa responsabilidade. Então eu vou deixar aí, tá aí na tela. Para os irmãos eu já passei lá no grupo do WhatsApp. Os irmãos de outras igrejas que nos ouvem, dízimo é na casa que você congrega, na igreja onde você congrega. Nós aceitamos a oferta de bom coração, de bom grado. Nós seremos gratos se você quiser ofertar no ministério, vai ser bênção com certeza. Mas dízimo você devolve na igreja que você decidiu congregar. O seu pastor conta com isso, né? Então seja lá dizimista, ofertante fiel, porque você pode ter certeza que você é um dos grandes ajudadores, né, da igreja, a igreja local. Amém? Então nos vemos no domingo, novamente pela telinha. Mas eu creio que o Senhor preparará um novo tempo e eu quero dar um abraço grandão em todo mundo, viu? Na hora que a gente voltar. Deus abençoe todos vocês e meu coração está aqui assim, balançado por todo esse momento, mas firme na promessa do Senhor, firme nos propósitos do Senhor, tendo convicção de que nós vamos conseguir vencer isso. Amém? Então que o Senhor Jesus Cristo leve, através do sangue dele, todo temor, todo medo, toda angústia, tudo aquilo que tem feito você se retrair. E eu oro ao Senhor agora para que o Senhor te alcance. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pelos meus irmãos que estão me acompanhando, clamando ao Senhor, meu Deus, para que a ansiedade, Pai,
síndrome do pânico, depressão, todas essas coisas que podem chegar até as nossas tendas, até as nossas casas, Pai. Que o Senhor possa livrá-los. Senhor Deus, coloca no coração e na mente dos meus irmãos, nas nossas mentes, ó Deus, de que o Senhor está conosco, de que, como o Senhor mesmo diz, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor, meu Deus, é o nosso refúgio, o Senhor, Deus, é a nossa fortaleza, e nós cremos no Senhor, nós cremos com todo o nosso coração, e eu creio, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, meu Deus, tenha o melhor para o seu povo. Senhor Deus, como o Senhor mandou aquelas pragas no Egito para que o povo visse o tamanho do Senhor, mas o povo de Israel, o seu povo não foi afetado, o seu povo não padeceu por aquelas pragas. Desta mesma forma eu oro ao Senhor hoje e nos apresento, Pai. Apresenta ao Senhor esse povo que quer ser a nação santa, que é a nação santa do Senhor. Então livra de toda peste perniciosa, Deus, não permita em nome de Jesus que esse mal venha bater às nossas portas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço por cada um. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, que a sabedoria, o amor e a sobriedade do Espírito Santo e toda a entrega, todo o cuidado e zelo da parte de Deus seja sobre sua vida. Amém? Fique em paz, nós nos vemos em breve. Domingo às 18h30 nós vamos estar transmitindo novamente. Se ainda não tivermos condições de estarmos reunidos como igreja, nós vamos transmitir com certeza. E desde já apresente um momento de oração. Coloque aí a sua oração diante do Senhor para que corra tudo bem. Amém? Um forte abraço, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Um forte abraço mesmo. Amo todos vocês do fundo do meu coração, com todas as forças que há em mim. Amém?